Olá! Mais um P15 começando, primeiros 15 minutos com Deus. São 15 minutos que você vai separar do seu dia para juntos mergulharmos na palavra de Deus e aqui encontrarmos direção para tomarmos decisão. E eu te pergunto, você já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve, aciona o sininho. Cada vez que for postado um vídeo desse, você vai receber uma notificação. E não fique com este vídeo só para você. Se ele falou seu coração, transmita. Passe para frente para aquele seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu parente, porque essa mensagem, essa palavra de direcionamento não pode parar em você. E hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, um versículo. Palavras de Jesus. Gosto muito de pegar quando ele fala. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Um alerta, viu? Ele começa dizendo assim: tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esses dias os peguem desprevenidos como uma armadilha. Uau! Quando eu li esse versículo, eu falei, como assim? Está nivelado, lado a lado, orgias, farras, bebedeiras e preocupações da vida. Falei, opa, vamos mergulhar aí hoje. Contexto qual é? Jesus está no capítulo 21 fazendo um discurso sobre tempos difíceis, sobre sinais do final dos tempos, sobre perseverança, está falando sobre a volta dele. E de repente, no versículo 34, ele para de falar o que vai acontecer fora e vem para dentro do homem, o que está acontecendo no interior da pessoa. Jesus fala sobre vigilância, né? E já começa, ó, tenham cuidado. A vigilância nos últimos tempos. Ele mostra que o perigo maior não só está no que vai acontecer fora. Guerras, crimes bárbaros, não é só isso. Ele diz que o que está acontecendo em nós também é perigoso. E ele começa assim, dizendo, cuidado, presta atenção, cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer ou ficar sobrecarregado em alguns temas. Gente, uma pessoa sobrecarregada, a ideia de sobrecarregado, entorpecer, uma pessoa sobrecarregada, ela fica o quê? Lenta. Lenta de tudo. Lenta de raciocínio, lenta espiritualmente, ela fica dispersa, ela só sobrevive. Uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa entorpecida. Eu vou ficar aqui com a minha versão que fala sobre não entorpecer. Uma pessoa entorpecida é uma pessoa dopada, é uma pessoa anestesiada, né? É uma pessoa que perde a sensibilidade. E Jesus fala, cuide para não deixar que o coração de vocês fiquem assim, anestesiados, vivendo no automático. Uma pessoa anestesiada é dessa forma. Só passa os dias. Até funciona, viu? Trabalha, sai de casa cedo, trabalha, volta. Mas espiritualmente, emocionalmente, está anestesiada. Jesus fala, cuidado. E ele fala de 3 coisas que podem causar isso ao meu e ao seu coração, a sua mente, que podem afetar o seu discernimento espiritual. 3 coisas. Primeiro, orgia, farras, as versões, algumas falam sobre isso. Qual a ideia do texto quando ele fala sobre isso? A ideia é de excessos.
Quando você pensa nessas duas palavras que eu acabei de falar, o que tu pensa? Loucura, né? Loucura. Loucura. Descontrole total, ou seja, excessos. E é sobre isso que Jesus está chamando a atenção. Cuidado com os excessos, uma busca desenfreada pelo prazer. Mas você sabe que hoje existem coisas que parecem inofensivas, mas que podemos cair no excesso. Todo excesso é danoso. Temos que ter cuidado. Que a gente não pense que os excessos só acontecem nesses lugares aqui que Jesus falou no texto. Não. Tem muita gente que não bebe até cair. Nunca bebeu. E nem vai beber até cair. Só que vive um excesso aonde? Aonde ele se afoga? Assistindo série, da 1 da manhã às 5. E não estou falando de uma vez, eu estou falando de uma continuidade. 2 vezes na semana, 3. Se afoga no celular, né? Sem fim. Quando vê, já perdeu 3 horas assistindo nada, aprendendo coisa nenhuma. Comida, né? Tem gente que se afoga na comida. Deixa de ser algo para alimentar, se manter saudável e vira excesso, descontrole, compras, né? Pode passar o dia sem comprar nada. Excesso, cuidado. Jesus fala, cuide com os excessos. Redes sociais. Observe se ela não virou excesso na sua vida. E ele diz que esse tipo de coisa sobrecarrega e entorpece. Lembra? Entorpece, anestesia o coração e a mente. Outra coisa, embriaguez ou bebedeiras. O que uma embriaguez faz na vida de uma pessoa? O que a pessoa perde? Sobriedade. A sobriedade, a pessoa quando está sóbria, ela é uma pessoa o quê? Desperta, atenta, ela tem domínio próprio, porque ela está atenta, ela está ligada. A pessoa sóbria, porque o bêbado, gente, o bêbado, qualquer um leva, ele acha que está lá, não está aqui, não tem nem coordenação, o seu corpo ele não domina o básico. O bêbado, o embriagado, ele não domina o natural, não consegue botar a chave na porta sozinho. Eles falam, cuidado, a perda da sobriedade. Gente, e eu quero falar sobre uma coisa que traz sobriedade para a gente, que é uma vida de silêncio. Eu não gosto de silêncio. Eu falei, cuidado. Jesus fala, cuide. O silêncio é bom. O silêncio é produtivo. O silêncio é criativo. Tem gente que está enlouquecido querendo ganhar dinheiro, mas não para em silêncio. Nós precisamos do silêncio, do ócio mental para criar. Não tem como criar se você vive loucamente. Tem gente que não toca em bebida alcoólica, não bebe, mas vive embriagado de tanto barulho, entorpecido, de barulho o tempo inteiro, de distração constante. E Jesus fala, cuide, se mantenha sóbrio, é importante, faz parte da vigilância. Depois ele coloca na mesma igualdade, de lado a lado, as preocupações da vida. Eu falei, opa, como assim? Porque as preocupações da vida, elas parecem justificáveis, né? Elas têm justificativa. Não, eu estou fazendo isso que eu estou preocupada com o filho, afinal, eu tenho contas para pagar, eu tenho minha saúde para cuidar, meu trabalho precisa de mim, esses documentos, né? Esse green card que nunca chega, são preocupações da vida justificáveis.
Jesus não está negando que elas existam. Novamente, ele nos chama a atenção, fala, cuidado, elas podem anestesiar o seu coração, elas podem anestesiar a sua vida. Você pode, por causa delas, apenas estar vivendo no automático. Cuidado, não permita que elas te tornem uma pessoa incapaz de vigiar, de estar atento. Não permita que elas dominem o seu coração. Nem todo problema, nem toda incapacidade espiritual, nem toda começa com pecado, sabe? Tem gente que acha que o distanciamento de Deus começa com um pecado escandaloso, um adultério, traição, um roubo, um crime. Não. Por vezes, ele começa com cansaço. Tá cansada? Tá cansado? Jesus diz hoje, cuidado. Cansada demais, preocupada demais, acelerada demais. Tem gente que acha que ser acelerado é bênção. Não é não. Cuidado. Ocupada demais, distraída demais. E quando você percebe, já não ora faz muito tempo. Já não sente mais fome da palavra. Sabe, não consegue perder o senso de discernir nem o que é natural, quanto mais o espiritual, porque está cansada. E eu acho interessante quando Jesus botou esses 3 tópicos aí, né, posso dizer assim, lado a lado, porque não é um pecado escandaloso que esfria o seu coração. Às vezes são as preocupações da vida. Cuidado. Se você perdeu a sensibilidade, porque isso que Jesus fala sobre sensibilidade. Perda de sensibilidade de você olhar para o céu e dizer, uau, que dia lindo. O cansaço faz isso. Cuidado. Então hoje, o que Jesus nos ensina? Primeiro, vigie com o que está pesando seu coração. Pare, pense, o que está te deixando lenta espiritualmente, o que está roubando a sua atenção, o que tem ocupado a sua mente além do que deveria. Depois, não normalize o cansaço, nem o físico, nem o espiritual. Não normalize, não é normal você não ter constantemente fome de Deus. É uma anemia, é uma anormalidade. Você não sentir falta de falar com Ele, de não abrir uma Bíblia, de não sentar e ficar admirando e conversando com Deus. Não sinto falta. Doente, tá anêmica, tá anêmico. Não normalize isso. Cuidado com os excessos, principalmente os que parecem inofensivos. Entregue as suas preocupações antes que elas cresçam demais. E entregue logo para Deus, logo cedo. Entregue logo. Não cuide para não perder a sua sobriedade. Você precisa estar desperta, atenta. Hoje vivemos dias que exigem muita atenção da gente. Jesus não está nos repreendendo, sabe? Puxando a orelha, não. Esse texto fala sobre proteção. Jesus está nos protegendo. É um chamado dele, um chamado de amor, para que não vivamos no automático. Vamos orar? Amado Jesus, querido Deus, Jesus, como eu te amo. Essa sua palavra é demais. Obrigada, obrigada, obrigada por esse amor, que é um amor orientador, um amor de cuidado. Pai, Espírito Santo,
nos alerta, nos ajuda. Se precisar, grita no nosso ouvido: olha, isso aí está em excesso. Olha, isso aí está te anestesiando. Sai desse sofá. Vai para fora. Vai caminhar. Pega a Bíblia, fala comigo. Espírito Santo, nos desperta. O Senhor não nos criou para sermos robóticos. O Senhor não nos criou para viver anestesiados constantemente, sem alegria, sem prazer, viver de forma apática. O Senhor não chamou ninguém, não nos criou para isso. Então, nos ajude. Se alguém se encontra neste lugar hoje, seja por excessos, seja por falta de sobriedade, seja por excesso de preocupação com a vida, hoje, em nome de Jesus, traz a clareza, traz a consciência para que saiamos deste lugar. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu infinito amor demonstrado aqui, nesta palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse foi o P15 e eu te aguardo no próximo. O próximo já vai ser gravado já, tá bom? Repasse essa palavra. Fiquem com Deus. Até mais.